Brasil, olá você aí de casa! Hoje estou de volta com um resumão da 4ª temporada de You. Eu estou nostálgica porque eu falo dessa série aqui desde que tudo era mato, desde a estreia, e agora a série vai terminar. E a gente sabe que é aquela série que foi ficando meio zureta, mas a gente nunca deixa de ver, né? Eu amo assistir pra poder reclamar. E a 5ª e a última temporada sai completa no dia 24 de abril e vai ter 10 episódios pra gente se divertir muito. Os resumos das outras temporadas estão todos aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição, caso você queira lembrar todas as loucuras que aconteceram antes. E agora vamos lá, vamos relembrar tudo que rolou na temporada passada. No fim da 3ª temporada, o Joe forjou a própria morte. Quem nunca? E colocou a culpa de tudo na Love. Lembram da gata? Ele a matou, botou fogo na casa, cortou o dedinho do pé e deixou o dedinho lá pra parecer que ele tinha morrido por causa do dedinho. Ai, esse vídeo vai ser um surto. E aí deu nos jornais como se a Love tivesse matado ele e depois a si mesma. Aí o Joe vai pra Europa em busca da Marianne, a nova obsessão da vida dele, né? Ela tá morando em Paris com a filha, mas o Joe consegue encontrá-la em uma viagem pra Londres. E aí a Marianne recusa ele, diz que não quer nada com o assassino, né? E depois ele é abordado por um cara que trabalha pro pai da Love. O cara se chama Elliot e foi mandado lá pra matá-lo, mas eles fazem um acordo. O Joe paga ele um dinheirão que limpou da conta da Love, tipo, é muito bom, né? Que o pai da Love pagou o cara, aí o Joe pega o dinheiro que tava da conta da Love e dá pro cara. É isso. E aí ele fala pro cara assim, ó, finge que você me matou, eu te dou esse dinheiro aqui. Aí eles falam, beleza, né? E aí o Elliot faz uma identidade falsa pro Joe e manda ele, né, se lascar, vai, some aí no mundo. Mas ele também pede pro Joe matar a Marianne, porque ela sabe que o Joe tá vivo, então uma ponta solta aí. Aí ele rouba o colar da Marianne e manda a foto pro Elliot pra parecer, olha, né, um troféu assim que ele matou ela, mas na verdade ele só viu ela indo embora no trem pra Paris. E aí, nesse início da 4ª temporada, a gente vê o Joe se estabelecendo em Londres e assumindo uma nova identidade. Ele se torna o Jonathan Moore, um professor de inglês de uma universidade. E aí lá ele tem uma relação de mestre e aprendiz, assim, com uma estudante chamada Nadia. E aí tem um outro professor lá, chamado Malcolm Harding, que é irritante e mora no apartamento em frente ao do Joe, do outro lado da rua. E aí o Joe se interessa pela Kate Galvin, uma galerista e namorada do cara lá, do Malcolm. E ele até tenta ficar distante, mas ele acaba salvando ela de um assalto. E pra agradecer, o Malcolm chama ele pra uma festa com o círculo de amigos ricos lá dele. E aí conhecemos novos personagens. O Adam Pratt, que é um playboy americano e dono do clube da festa. A Lady Phoebe, que é uma socialite, melhor amiga da Kate e namorada do Adam. O Rod Burton, que é amigo de infância da Kate, meio babaca, assim. O Simon Su, um aspirante artista e filho de um ricaço. E temos também a única pessoa por quem o Joe se interessa um pouco assim, né, acha legal, que é o Rhys Montrose. Ele é um autor que escreveu um livro de memórias e ficou super famoso, a ponto dele ter se tornado uma figura política em Londres. Ele tá planejando se candidatar pra prefeito e tudo mais. Aí o Joe bebe demais e o Malcolm leva ele pra casa. Mas quando o Joe acorda, o Malcolm está morto na sala dele. Ele foi esfaqueado e tá com um dedo faltando. A vida do Joe é muito difícil, né, gente? E aí, como o Joe tá sem memória, ele presume que ele próprio matou o Malcolm. E aí ele desmembra o corpo e se livra das partes. Tô rindo de nervoso. Mas aí quando ele volta pra casa, ele recebe mensagens anônimas agradecendo por ele ter se livrado das evidências. Ou seja, quem quer que mandou as mensagens viu que ele desmembrou o cara, né? E agora o Joe tá sendo observado por alguém. O jogo virou, não é mesmo? Aí o Joe invade o escritório do Malcolm e encontra um livro listando várias dívidas de apostas. E ele acha que isso tem a ver com assassinato. Aí rola uma exibição de arte com as obras do Simon. Mas o Joe e a Kate descobrem que as artes não são dele. Ele roubou de uma antiga assistente. Aí o Joe imagina que o Malcolm tava chantageando o Simon com essa informação para que ele pagasse as dívidas dele e daí que o Simon o matou para não ser extorquido. Mas a teoria estava errada porque o Simon é morto também. E o assassino também leva uma parte dele, dessa vez uma orelha, porque ele tinha levado o dedo do Malcolm. O assassino envia o dedo do Malcolm pra imprensa, revelando que ele morreu. Fazem a conexão com a morte do Simon e saem várias matérias nos jornais chamando o assassino de Rich Killer, que na legenda ficou Papa Rico. A Kate conta pra polícia que o Joe foi a última pessoa a ver o Malcolm e o assassino acha que ela é uma ameaça e manda mensagem pro Joe matá-la.
E aí ele segue ela pra protegê-la e tal, ela desabafa com ele e os dois transam. O segurança da Phoebe, o Vic, desconfia do Joe e começa a segui-lo, mas o assassino planta o anel do Malcolm no bolso do Joe pra incriminá-lo. E o Vic encontra, então ele acha que o Joe é o assassino, aí os dois lutam e tal, e o Joe acaba matando ele e enterrando. Gente, tá só no episódio 3, já morreu quantas pessoas? Aí a Phoebe leva toda a galerinha lá deles, incluindo o Joe, pra uns dias numa casa de campo dela, pra eles se afastarem, né? Se afastarem do assassino. O Joe desconfia do Rhodes e descobre que ele é obcecado pela Kate. A câmera dele tem várias fotos que ele tirou escondido dela, incluindo fotos seminuas. A Gemma, que é uma socialite toda grossa, mal educada, acusa o Joe de ser o assassino meio que de brincadeira, assim, e a Kate conta que odeia ela. Ela também conta pro Joe que é filha de um grande magnata que arruinou a vida de diversas pessoas, e isso fez ela cortar os laços com ele. O Rhodes vai atrás do Joe, acusa ele de ser o assassino e o empurra de uma janela. Ele cai nos arbustos e ouve um grito, e ele vai correndo lá ver o que é, e ele encontra a Gemma morta e a Kate do lado dela com uma faca na mão. Ela jura que não foi ela que matou tal e o Joe acredita nela. Os dois enterram o corpo na despensa de caça lá e a Kate percebe que ele é muito bom nisso. Menina, que experiência que você tem, né? Como eu já fiz isso antes. Aí ele admite que se desfez do corpo do Malcolm, mas que estavam armando pra ele, né? E que agora o assassino mesmo tá tentando incriminar a Kate. O Rhodes encontra o Joe e persegue ele com uma arma pela floresta, até que os dois são encontrados e sequestrados pelo Reese. O Reese prende os dois num porão e revela que ele é o assassino. Ele diz que nasceu pobre, que nunca esqueceu suas origens e cometeu os assassinatos como uma lição pros ricos saberem que não podem sair impunes de tudo. E aí ele taca fogo no lugar e vai embora. O Rhodes estava desmaiado, então ele não viu o Reese em momento nenhum. Ele acorda e aí ele e o Joe conseguem escapar com a ajuda da Kate. O Joe resolve guardar segredos sobre o Reese e decide se vingar, mas assim que chega a Londres, ele descobre que o Reese oficializou sua candidatura para prefeito. O Reese obriga o Joe a achar um bode expiatório para as mortes, senão vai ser o próprio Joe. E aí ele dá a ele a orelha do Simon para ele plantar nas coisas de alguém. Aí a Phoebe é feita de refém num quarto de hotel por uma stalker obcecada por ela, mas o Joe salva ela e incrimina essa mulher aí, coloca a bolsa lá logo na orelha dela. Coloca a orelha logo na bolsa dela. Vocês entenderam? O Adam pede a Phoebe em casamento, mas ela recusa porque acha que ele quer isso pra ficar com o dinheiro dela, e é verdade. Mas no episódio seguinte ela aceita. Moça, se valorize. O Joe e a Kate admitem seus sentimentos um pelo outro e engatam uma relação. Só que logo depois, o Reese manda o Joe matar ninguém menos do que o Tom Lockwood, o pai da Kate. Isso porque ele financia um rival do Reese na campanha pra prefeito. Ô, gente... A Kate leva o Joe pra jantar com o pai dela e quando tá sozinho com o Joe, o Tom revela que sabe a identidade real dele. Conseguiu achar as reportagens do negócio da Love, né, que a Love teria matado ele, não sei o quê. E ele quer que o Joe ajude ele a ferir a imagem pública do Reese em troca de proteção. O Joe aceita, mas o Reese descobre e revela pro Joe que sequestrou a Marianne. Ele chega pro Joe e faz assim, seguinte, ou você mata o Tom... ou eu mato a Marianne. Aí o Tom convence o Joe de fazer o contrário, matar o Reese e dar a localização de onde ele tá numa casa de campo lá sozinho. Aí o Joe vai lá, tortura o Reese e exige que ele conte onde tá a Marianne. Mas o Reese tá estranho, ele age como se não o conhecesse, não entende o que o Joe tá falando. E aí o Joe se irrita e mata ele meio sem querer. E aí que vem a bomba, gente. O Joe nunca teve relação nenhuma com o Reese. Esse Reese que ele tava interagindo a temporada inteira é fruto da imaginação dele. Enquanto isso, a aluna Nadia tá desconfiando do Joe. Ela vai lá no AP dele, pega uma chave e vai até um galpão onde descobre que a Marianne tá. Aí tem um episódio de flashback mostrando a verdade de tudo que aconteceu. Foi o Joe que sequestrou a Marianne. Ela nunca saiu de Londres. Ele a sequestrou na estação de trem e reconstruiu aquele diabo de jaula lá que ele arruma não sei da onde e prendeu ela. Ele ficou obcecado pela figura do Reese, leu o livro dele, assistiu as entrevistas, se identificou com ele de alguma forma. Aí o Joe teve um surto e começou a dissociar. E ele cometeu os crimes e depois tinha lapsos de memória. Ou seja, a temporada toda, gente, foi ele que matou as pessoas e depois mandou as mensagens pra si mesmo como se fosse o assassino. Ele não lembrava de nada.
E ele criou essas visões do Reese pra representar esse lado sombrio dele. Mas o pior de tudo, como ele não lembrava que sequestrou a Marianne, ela tava lá na jaula sem comer há dias, ela, né, tava definhando. Enfim, então de volta ao presente, a Nadia dá comida pra Marianne e promete bolar um plano, né, pra tirá-la dali e tudo mais. Aí o Joe lembra onde ele guardou a chave e chega bem na hora que a Nadia tá lá. Aí ela se esconde e foge. E ele fica chocado ao ver as condições da Marianne, né, que tipo, não queria machucá-la e promete libertá-la. A Phoebe e o Adam fazem uma cerimônia surpresa de casamento. A Kate é contra porque ela percebe que o Adam só quer o dinheiro da mulher. E a Kate e o Joe tentam dissuadir a Phoebe, mas o Adam expulsa eles. A Phoebe tem um ataque na cerimônia, é mandada para uma instituição psiquiátrica. Ela tá com um estresse pós-traumático desde que ela foi mantida refém pela stalker e tal. O pai da Kate encomenda a morte do Adam, meio que como mensagem pra Kate que consegue dar um jeito em qualquer coisa que irrite ela, assim. E aí o Joe toma um tranquilizante da Phoebe pra parar de ter as visões e acaba tendo visões das suas ex-mortas, a Beck e a Love, atormentando o querido. Eu achei foi pouco. Enquanto isso, a Nadia e a Marianne bolam um plano. O Joe tinha deixado uma caixa de remédios na cela e a Nadia troca as pílulas por beta-bloqueadores. A Marianne toma isso e faz o coração dela desacelerar para parecer que ela morreu. Quando o Joe aparece depois, ele só vê ela desacordada com a caixa de remédios e ele interpreta que ela teve uma overdose, né, e fica desesperado. Aí ele deixa o corpo dela num banco no parque para parecer que ela se drogou e morreu lá. E depois ele sai. E aí a Nadia vai lá e dá uma injeção na Marianne pra acordá-la e a Marianne foge de Londres com o Joe achando que ela tá morta. Aí o Joe faz uma emboscada no Tom e o mata pra ele não poder mais controlar a Kate. Ele também mata o segurança do Tom e enterra o corpo pra parecer que o segurança que matou o Tom e fugiu. Aí o Joe pretende tirar a própria vida pra fugir de tudo que tá acontecendo, esse lado sombrio, né? E ele sobe numa ponte e o Reese imaginário tenta impedi-lo, mas o Joe empurra ele e pula no rio. Só que ele é resgatado, senão não teríamos mais temporada, e ele acorda no hospital. A Kate conta que herdou a fortuna toda do pai e que sabe que ele mandou o Joe matar o Reese verdadeiro, né? Ela já usou a grana pra encobrir tudo e tal. E aí o Joe conta o seu verdadeiro nome e agora ele e a Kate podem ficar juntos, sem impedimentos. Mas ainda tem uma ponta solta. A Nadia sabe sobre ele. Ela conta pro peguete dela, o Edward, sobre o Joe e pede ajuda, né, pra desmascará-lo. Ela entra no AP do Joe enquanto o Edward fica de vigia, mas o Joe aparece, mata o Edward e incrimina a Nadia. Ela é presa, mas ele sabe que ninguém vai acreditar nela, porque não tem evidências de nada. A Phoebe se recupera e se muda pra Tailândia, vira professora de inglês pras crianças. A Marianne volta pra Paris e reencontra a filha. E o Joe e a Kate se mudam pra Nova York. E ele revela ao mundo que está vivo. Ele repete a história de que teve que fugir do país e mudar de nome pra fugir da Love e tudo mais. E eles usam os recursos, né, da mulher lá rica pra subornar policiais e tudo mais, pra história parecer verdadeira e ele poder voltar, né, pra Nova York. A Kate administra o império do pai e o Joe vira um nepo boyfriend, né? Ele usa o dinheiro lá, compra uma livraria, vai ser feliz. E é assim que vai começar a próxima temporada, né, a última temporada, do mesmo jeito que começou a primeira, em Nova York, em uma livraria. Comenta aí se vocês lembravam dessa zoeira toda, gente. Nem eu lembrava mais de tanta morte ao redor do Joe e ele, nossa, que coincidência, né? O pessoal morrendo. Era ele! Me falem que outros resumos vocês querem aqui no canal, que tem um monte de série voltando em breve. E me segue o canal, porque a gente tá no rumo aí 1 milhão de inscritos, tá bom? Um beijo, tchau!